Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba. Estamos aqui para mais um programa Evangelho no Jefa e hoje começando o mês de dezembro de 2025, hein? O último mês do ano, nossos últimos programas aqui deste ano de 2025, né? Estaremos juntos, né? Inclusive dia 24 de dezembro e no dia 31 de dezembro, tá? Só para deixar claro aqui, nós não vamos parar o nosso Evangelho. Continuaremos normalmente nessas duas datas especiais. E hoje nós estamos encerrando o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes da gente ler a última parte desse capítulo, vamos juntos fazer a nossa prece de abertura. Agradecer a Deus, nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus e a esses amigos queridos que nos acompanham, que estão sempre conosco, nos ajudando, nos auxiliando. Que mais uma vez eles nos ajudem a compreender as lições do Evangelho da noite e nos ajudem a pôr em prática os ensinamentos que aprendemos aqui hoje. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, nós estamos encerrando então o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os misericordiosos. Nós já fizemos 5 mais 5, 10, hoje é o 11º programa falando sobre esse capítulo. A gente iniciou no dia 24 de setembro, né, finalzinho de setembro de 2025, o capítulo 10. Aí fomos por todo o mês de outubro, por todo o mês de novembro e agora iniciando o mês de dezembro e encerrando o capítulo 10. Então foram 11 programas, né, contando com o de hoje, 11 programas sobre esse capítulo Bem-aventurados os misericordiosos. É um capítulo muito interessante também, assim como o anterior que a gente estava lendo também, Bem-aventurados os puros de coração, aliás, os mansos e pacíficos, os puros de coração, os pobres de espírito, né, enfim. Esses capítulos aí das bem-aventuranças, né, do Evangelho. Então hoje nós vamos ler os itens de 19 a 21 do Evangelho segundo o Espiritismo e com um questionamento bem interessante e que vem de encontro com aquilo que nós estávamos falando até nos últimos 3 programas sobre a indulgência. É permitido repreender os outros, observar as suas imperfeições e divulgar o mal alheio? E aí a pergunta, não havendo quem seja perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? E aí quem vai responder essa pergunta é São Luís, escrita essa mensagem em Paris, 1860, lembrando que São Luís foi o grande incentivador, né, o grande auxiliar de Kardec nas obras da codificação. Então a pergunta, vou repetir a pergunta. Não havendo quem seja perfeito, segue-se que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente. Pois cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos e principalmente daqueles cuja tutela vos foi confiada. Mas é preciso fazê-lo com moderação, com um objetivo útil, e não como fazes a maior parte do tempo pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todas as cautelas possíveis. A censura que se lança sobre os outros deve ao mesmo tempo ser endereçada também a nós mesmos, para sabermos se não a merecemos. E aí a outra pergunta. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso resultar proveito algum para eles, e mesmo que não as divulguemos? Tudo depende da intenção. Certamente que não é proibido ver o mal quando o mal existe. Seria mesmo inconveniente ver por toda parte o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer essa observação em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade diante da opinião pública. Seria também repreensível fazê-lo para comprazer-se com sentimentos maldosos e de satisfação por encontrar os defeitos alheios. É bem diferente quando, lançando um véu sobre o mal para ocultá-lo ao público, nos limitamos a observá-lo para dele obter proveito pessoal, ou seja, para estudá-lo e evitar o que censuramos nos outros. Essa observação, além disso, não é útil ao moralista? Como descreveria ele as extravagâncias da humanidade se não estudasse os seus exemplos? E a última pergunta desse assunto. Há casos nos quais seja útil mostrar o mal alheio? Essa questão é muito delicada
E é aqui que devemos apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa prejudicam apenas a ela mesma, não há jamais utilidade em divulgá-las. Mas se elas podem prejudicar os outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao de uma só pessoa. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a falsidade pode ser um dever, pois é melhor que um só homem caia do que muitos serem enganados e se tornarem suas vítimas. Em caso semelhante, é preciso balancear as vantagens e os inconvenientes. Então, como sempre, a doutrina espírita nos trazendo a moderação, nos trazendo a reflexão, o bom senso. Tudo é questão de bom senso na vida, tá? Independente de ser questões religiosas. Na nossa vida, se agíssemos com bom senso, com certeza nós teríamos uma sociedade melhor. Acho que o que falta muitas vezes é as pessoas pararem e refletirem, puxa, isso é útil, isso vai trazer algum benefício para a coletividade? Porque nós vivemos uma sociedade hoje muito individualista. Uma sociedade hoje em que, se eu me der bem, tudo bem. Se o outro se der mal, o problema é dele. Não. Nós não deveríamos agir assim. E infelizmente nós agimos assim. Quer um exemplo? Um exemplo simples, mas que ilustra o comportamento e o pensamento da sociedade de modo geral? O trânsito. E o pessoal comenta que aqui em Sorocaba, por exemplo, o trânsito é dificílimo, Lógico, grandes cidades, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, tem trânsitos caóticos, congestionamentos imensos, Em Sorocaba, proporcionalmente também, pelo tamanho da cidade também, já tem um trânsito considerável, mas o que a gente percebe muitas vezes é a falta de educação, a falta de caridade, de compaixão, de indulgência, muitas vezes, no trânsito, porque a gente vê alguém fazendo alguma coisa errada e a gente já critica. E às vezes eu falo por mim também, tá? Eu às vezes não tenho tanta paciência assim no trânsito também, viu? Às vezes é difícil, você ver situações que são realmente complicadas, que tiram o nosso sossego, tiram a nossa paz de espírito, momentaneamente. Mas são coisas que a gente precisa trabalhar, porque se nós estamos inseridos aqui, num mundo como esse, de provas e expiações, vivenciando situações como essa, é porque a gente ainda está no mesmo barco. Nós não somos muito melhores do que as pessoas que estão cometendo erros. Aliás, será que nós também não estamos cometendo erros e muitas vezes a gente não reconhece? É fácil apontar o dedo para o outro. É fácil falar que o outro está fazendo errado. Mas e nós? Temos esse discernimento, esse bom senso de saber que nós estamos também errando? Muitas vezes a gente não tem esse bom senso. Muitas vezes a gente simplesmente ignora e, como diz hoje em dia, a gente alega demência, e segue a vida, e não é assim que funciona. Então a gente precisa ter mais amor. Aliás, falando em amor ao próximo, esse é o título do capítulo que nós vamos ler a partir da próxima semana. Amar ao próximo como a si mesmo. Tenho certeza que serão reflexões muito importantes também que a gente vai fazer, como fizemos em todo esse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, um capítulo sensacional. Aliás, recomendo a leitura novamente desse capítulo. O pessoal que puder, assista novamente os nossos programas, que são realmente reflexões muito importantes para a gente pôr em prática. Precisamos pôr em prática. Eu convido vocês agora para juntos fazermos as vibrações pelos nossos irmãos animais. Vibremos por todos os animais que vivem na terra, nos rios, nos mares e no ar. Pelos animais que estão em nossos lares. Pelos animais que, mesmo possuindo uma morada, sofrem por negligência e falta de cuidados, amor e respeito. Pelos animais que sofrem maus tratos, humanização excessiva e aqueles que sofreram abandono. Vibremos pelos animais que passam fome, frio, sede, cansaço e tristeza. Pelos animais adoecidos e aqueles que encontram-se internados em clínicas veterinárias. Vibremos pelos animais que são explorados nos zoológicos, nos experimentos laboratoriais
nos espetáculos de entretenimento humano e os que são obrigados ao trabalho incessante sem o respeito às regras de bem-estar animal. Vibremos pelos animais das fazendas pecuárias, granjas e demais locais cuja finalidade é a criação destinada ao abate ou produção de derivados e subprodutos. Vibremos pelos animais silvestres, que são levados pelo tráfico, e por aqueles que sofrem interferências negativas do homem em seu habitat natural, como os animais marinhos, afetados pela poluição, e aqueles que são vítimas de desmatamentos e queimadas. Vibremos por todos os animais que estão nascendo e por aqueles que estão retornando à pátria espiritual, idosos ou não, para que possam receber amor, carinho e proteção. Vibremos também pelas ONGs, protetores individuais e todos aqueles que procuram fazer o bem a nossos irmãos menores, enviando força e discernimento para continuarem o seu trabalho no bem. Por fim, pedimos licença para vibrar pelos animais que estão com os nomes no caderno de vibrações do Jefa, para que recebam a atenção especial das equipes espirituais, para que possam restabelecer a sua saúde através de águas que contenham os medicamentos necessários para o auxílio de seu tratamento veterinário. Que assim seja. Obrigado a todos que estiveram conosco em mais este programa e até semana que vem, iniciando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Tchau, pessoal.